ao público, bem-vindos aos nossos oradores convidados. Hoje temos então o enorme prazer de ter aqui conosco o professor Diamantino Freitas. O professor tem uma experiência imensa em várias áreas da acústica, acústica e eletroacústica, não é? E tem muito trabalho e interesse na áreas de investigação e desenvolvimento nesta área de telecomunicações, acessibilidade para pessoas com necessidades especiais, que é algo que é muito peculiar aqui na área das interfaces auditivas, processamento automático da fala, bioengenharia e engenharia de reabilitação. Temos também connosco grande prazer de ter o Gilberto Bernardes. O Gilberto Bernardes, como ele mesmo diz, tem uma atividade multifacetada, portanto é músico, é professor, é investigador em computação sonora e musical. A sua investigação centra-se em técnicas de síntese sonora e espaços perceptuais de descrição musical, cujas contribuições foram disseminadas em mais de 70 publicações científicas. Portanto, temos aqui um painel de qualidade e com sabedoria, experiência nesta área e tenho de certeza coisas muito interessantes para nós ouvirmos. Eu começaria aqui, então, com lançar, digamos, o primeiro item para a nossa conversa, para discutirmos. Creio que vou dirigir digamos, isto é, a ordem é random, vou dirigir a palavra ao professor Diamantino Freitas e a primeira pergunta que lanço será a seguinte. Portanto, até aos dias de hoje, muita coisa que tem sido feita no desenvolvimento de interfaces homem-máquina tem tido por base, fundamentalmente, maioritariamente, a comunicação visual. E eu perguntaria que razões terão levado a que a dimensão auditiva tenha sido substancialmente negligenciada? E pergunto ainda, será que essas razões são válidas hoje ainda? Professor, creio que está com o microfone em mute. Ok. Estão a ouvir-me? Agora estamos. Continuam a ouvir-me bem? Sim, senhor. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. É muito agradável estar convosco e voltar a ver algumas caras que conheço, nomeadamente o meu colega de painel, o Gilberto, e também os vários colegas do CCG, que aqui vejo. Alguns nomes, não estou ainda a relacionar com as caras, que não estão com a câmara ligada, mas veremos depois. Pois bem, depois deste agradecimento, que é, enfim, uma forma de preparar a noitada de São João que se avizinha, muito agradável também, por um assunto que me é muito caro, é muito interessante para mim e para todos vocês e para a comunidade científica em geral. Respondendo diretamente à sua pergunta, digo-lhe que, em minha opinião, de facto, o meio visual surge, quanto a mim, digamos, maioritariamente nas interfaces, e concordo, o simples facto de o meio auditivo exigir, porventura, digamos, componentes e técnicas que são ligeiramente frágeis, ou seja, por um lado, nos computadores, que são, digamos, em minha opinião, os centros dessa interface, muitas vezes temos altifalantes, é verdade que temos altifalantes. Contudo, não é propriamente o transdutor que é frágil, mas sim o canal auditivo, ou canal acústico e a mensagem acústica que passa. É frágil porquê? Porque há ruído, não é? O
ruído ambiente, por vezes, sobrepõe-se ou mascara ou, digamos, contamina fortemente as mensagens auditivas, de modo que tornam essas mensagens necessariamente, enfim, frágeis e com possibilidade de erro, não é? Além disso, mesmo em boas condições, em excelentes condições, sem ruído, também existe o problema genérico da inteligibilidade, não é? A nossa audição está longe de ser perfeita, os estímulos estão longe de ser perfeitos e, por isso, teremos sempre aí também um aspecto de fragilidade na comunicação. E, por isso, essas duas razões são já bastante importantes, quanto a mim, para levar a que uma indústria e digamos, uma área em desenvolvimento não arrisque, digamos, esse seu desenvolvimento por utilizar interfaces frágeis, não é? Ou arriscadas, ou, digamos, com erros, com probabilidade de erros, não é? E por isso essa aposta tecnológica desvia-se bastante para a área visual. Contudo, convém também dizer, em relação aos próprios conteúdos do que está em causa nesta comunicação, falamos em conteúdos visuais e conteúdos auditivos, não é? Que há aspectos que na interface visual são intrinsecamente mais, digamos, mais fáceis de dominar do que na interface auditiva. Por exemplo, a questão da memória. Não é? A interface visual é tradicionalmente persistente. Iluminamos um ecrã ou iluminamos uma série de lampadinhas e ilustramos digamos, o código da nossa informação e fazemos-lo, em geral, de uma forma persistente, deixamos aquilo ligado. Quanto ao meio acústico, temos o problema de isso ser muito difícil de fazer. Por um lado, porque obrigaria, digamos, a ter, devido à propagação sonora, a ter o ambiente sempre, digamos, estimulado por essa comunicação acústica, e, por outro lado, a não fazer isto, vamos contra o fator humano da memória. Ou seja, temos que usar um tempo limitado, e usar um tempo limitado significa obrigar o receptor, neste caso o humano, a acumular na sua memória o conteúdo que lhe queremos transmitir durante o tempo que foi disponibilizado. E isto é um aspecto, como nós sabemos, que está bastante estudado, já vindo desde um século, creio eu, que se conhece que nós somos capazes, por exemplo, de armazenar na nossa memória com alguma facilidade entre 6 e 9 símbolos diferentes de uma vez só, não é? Em sequência ininterrupta, que memorizamos com alguma facilidade um conteúdo sonoro de qualquer natureza da ordem dos 10 segundos. Portanto, estamos aqui com barreiras que levam aqui a tal aposta que eu mencionei, é a minha maneira de ver o assunto, a aposta digamos, do círculo, da área tecnológica, a computação vai mais para a imagem, vai mais para o visual do que para o acústico ou o auditivo nestes termos, não é? Sim, senhor. Eu, pronto, para dar continuidade a esta conversa, agora passava a palavra ao Gilberto, mas quero ouvir o que o Gilberto tem a dizer sobre isto, mas acrescentaria aqui algo à conversa. Pronto, este caráter transitório da mensagem auditiva, não é? Como o professor Diamantino salientou e mostrou-nos as propriedades versus propriedades persistentes do canal visual, mas digo, terá o áudio algum valor? Poderá ele acrescentar valor? Gilberto, gostaríamos de ouvir o que dizes. Seguramente, acho que a resposta será seguramente sim, senão não trabalharíamos nesta área. Mas antes disso, deixem-me cumprimentar-vos. Desculpem, neste momento está a comunicação
na verdade não deve estar muito fácil, tipo, pela redondeza, e aqui está tipo, uma prova dada do que o professor Diamantino acabou de falar, e que eu subscrevo na íntegra. Mas deixem-me cumprimentar-vos a todos, obrigado por estarem aqui, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui na presença de tão bons oradores e conhecer também, inclusive, tipo, o vosso centro. Confesso que não estava tão atento tipo, ao vosso trabalho e fiquei extremamente curioso e seguramente que haverão novos contactos. Em relação, pronto, abordando agora um pouco a questão, já agora deixem-me também fazer só aqui uma pequena ressalva. Eu constantemente tenho quebras na comunicação, tipo, a minha internet está extremamente instável. Espero que nesta direção, tipo, para vós, tipo, não esteja com melhor qualidade. Agora está ótimo. Ok, pelo menos isso. De vez em quando tenho aqui umas falhas, tipo, mas acho que tenho conseguido perceber o discurso. Ok, agora sim, abordando a questão, eu acho que talvez na parte dos requisitos é muito óbvio, e o procedimento falou nas questões fulcrais. É um canal difícil de codificar tipo, de forma transparente e que sem grande entropia, sem grandes perdas e com clareza. Mas se calhar eu também até acrescentava, olhando um pouco, e é uma questão que me intriga sempre, o porquê, por exemplo, e olhando um bocadinho para o nosso contexto de trabalho, a computação sonora, por exemplo, está sempre um pouco subjugada até nas áreas da classificação científica, sempre subjugada à computação gráfica, de alguma forma. Parecemos um pouco os parentes esquecidos ali da computação gráfica e ainda não há um terreno propriamente assim extremamente afirmado tipo, nesta área. E eu julgo que também há condicionantes históricas para que isto tenha acontecido. No fundo, a tecnologia vai dando resposta a uma série de necessidades culturais e sociais, necessariamente, e vai adaptando, também as vai criando. E eu acho que aqui a fotografia, principalmente numa grande transição tipo do mercado para um capitalismo extremamente feroz, o impacto visual muito mais imediato, sem aquela necessidade de apreensão até no tempo, que é uma questão tipo que as interfaces sonoras também requerem muito mais tempo, muito mais outra disponibilidade, se calhar por parte, ou toda uma outra série de condições para apreender o sinal de forma clara. E a fotografia lá está sendo muito mais imediata, persistente e muito e com requisitos até de memória, de apreensão e de percepção muito mais baixos de alguma forma, ou com características diferentes. Acho que tem aqui um valor intrínseco que faz com que os visuais tenham aqui surgido com grande valor. A fotografia, que é sabido que é uma das raízes quase do universo digital, e esta propagação tipo, do mercado, tipo, na necessidade tipo, de disseminar produtos, de os levar tipo, geograficamente a locais que não de forma física, leva a que tenha surgido uma cultura do visual também extremamente forte, relegando um pouco para talvez segundo plano tipo, as condições tanto das interfaces como do auditivo em geral. E eu vejo aqui também, ou seja, no fundo, tipo, dentro das grandes raízes do digital, apesar de que não nos esqueçamos também que parte do início até da criptografia, tipo, vem dos ambientes sonoros e há ali uma investigação de base tipo, em som e em sinais sonoros que é fundamental para o digital. Mas o visual acabou por ter, se calhar, mesmo unia tipo, em tudo que era as grandes metáforas e o que levou, se calhar, ao desenvolvimento de interfaces tipo, muito baseadas em ecrãs e nos sinais visuais. A segunda parte, acho que é aquele acréscimo. Confesso que já perdi um bocadinho qual é que era o final da questão. Eu pergunto, embora as razões pela qual a parte áudio tenha sido negligenciada até aos dias de hoje, não é? Pergunto se hoje em dia
creio eu, que haver em termos de tecnologia Uhum. tudo o que é necessário para implementar uma interface com capacidade áudio. Pergunto o que pode trazer. Será importante esta parte do áudio para complementar a parte visual? Acrescenta valor? Eu acho que isso é inegável. Quer dizer, se nós olharmos até para um pouco para as plataformas mais populares, digamos assim, de consumo em massa, nós começamos a ver uma convergência. Claro, mais uma vez, os visuais são a prioridade de quase todas estas plataformas, quer dizer, ninguém hoje existe se não tiver uma representatividade, estou a falar mais tipo da indústria, ou então do setor com alguma presença perante o público, quer dizer, não existe se não tiver alguma representatividade tipo, nos meios sociais, tipo, nas redes sociais. Tipo, nós, enquanto indivíduos, quer dizer, passamos um tempo infinito ligados a ecrãs, mas o que nós temos vindo quer dizer, a observar é que tem havido uma confluência multimodal. Assim, não quer dizer que as interfaces estejam a mudar radicalmente ou a dar um valor acrescentado ao sonoro em si, ou seja, a dar um lugar de destaque ao sonoro, mas a integração tem sido seminal, e até ao nível tipo, da transformação, da adaptação, os dispositivos, quer dizer, ainda recentemente começamos a ver uma série de dispositivos e de apostas por parte da indústria em que está a lançar já microfones imersivos, quer dizer, num dispositivo como um telemóvel, a própria televisão começa a olhar para standards e começa a olhar para o áudio espacial como uma viabilidade. Ou seja, toda a tecnologia está a fomentar para que uma maior integração, e não será somente com o áudio, tipo, a áptica provavelmente estará aí a bater à porta, tipo, com também um grande peso, mas em termos de investigação eu acho que a integração será a nova chave, se calhar, para os desafios futuros. Sim, senhor. Professor Diamantino, gostaríamos de ouvir a sua palavra quanto a esta complementaridade ou mais-valia que o áudio poderá trazer a uma interface. Relembro que tem um microfone desligado. Subscrevo também a opinião do meu parceiro Gilberto e talvez aqui, digamos, que pudéssemos individualizar aquela área, se é que se pode falar assim, em que o áudio é, digamos, supremo ou insubstituível. Por exemplo, quando não há comunicação visual disponível, por exemplo, a obscuridade, ou, digamos, até deficiência digamos, deficiência visual, por exemplo, ou quando o canal visual falha, não é? Persiste o canal acústico. E esse canal, em geral, desde que haja o meio aéreo, não é? Desde que haja ar, nem sempre, desde que haja ar ou água, passa a ser viável ou mantém-se viável e, portanto, nessa altura, diria que fica como canal privilegiado. Lembro-me que, ainda que fosse por via eletromagnética ou elétrica, o Morse é um bom exemplo, pegando também na ideia que o Gilberto apresentou, não é, da codificação. O Morse é um exemplo interessantíssimo de uma transmissão linguística, não é, que foi viável através do meio auditivo, sobretudo o meio auditivo. Depois passava a visual pela transcrição do radiotelegrafista, não é, que aceleradamente eu fui testemunha disso, porque no meu serviço militar obrigatório, que ainda existia na minha juventude, fiz parte de uma companhia de radiotelegrafistas no quartel na Escola Prática de Telecomunicações, na Arca d'Água, aqui no Porto.
e fui testemunha das aulas e da formação dos radiotelegrafistas, que, com os seus monitores, sargentos radiotelegrafistas, não é? Não os oficiais, e neste caso os milicianos como eu, era na altura cadete miliciano, tinha acabado a minha licenciatura em Engenharia e fui fazer os meus 16 meses de serviço militar obrigatório e só tive a sorte de ser perto de casa. Mas, entretanto, esses radiotelegrafistas eram treinados realmente a reconhecer aquelas sequências de pontos e traços, não é? Tirari, tarará, era assim que verbalizavam as sequências de pontos e traços, e sob a forma de padrões. Tal como nós identificamos uma sequência musical, não é? Uma sequência de notas musicais, o treino é, surpreendentemente, o reconhecimento de um padrão sonoro. E as sequências de 5 símbolos de Morse, é assim que se fazem as transmissões, grupos de 5 símbolos, com os seus intervalos, com as suas pequenas pausas, são efetivamente reconhecidos como um padrão. Portanto, o radiotelegrafista reconhece 5 símbolos de uma vez só e não está a analisar cada termo Morse por cada termo Morse. Isso seria, aliás, impossível à cadência de 120 símbolos por minuto, ou seja, 2 por segundo, que eles recebem quando o seu treino está maduro. De facto, os melhores radiotelegrafistas, se a memória não falha, chegavam a 180 ou até ligeiramente mais caracteres por minuto. Quando esses caracteres são, portanto, até muitas vezes, digamos, repetidos, ou as sequências são repetidas, até podem ser em maior quantidade. Mas isto apenas para ilustrar que era um meio privilegiado, não é? Quando o som se torna o único meio, ou digamos quase o único meio, passa a ser privilegiado e tem um valor acrescentado, digamos, óbvio, não é? Sem sine qua non, a comunicação não existe. Claro que, mesmo na presença do meio visual, por vezes o ângulo de visão, que é uma das limitações humanas, não é? Não existe noutros animais, não é? Vocês sabem quais são, vários animais que não têm esta limitação, mas nós temos a limitação dos campos visuais. Quando está fora do campo visual o estímulo luminoso, persiste o sonoro, mais uma vez, porque esse, digamos, é quase 360 graus, quase 360 graus. Ou, digamos, 4 π terradianos, melhor dizendo, não é? Vindo de cima, de baixo, de lados, não é? De trás. E, portanto, aí há um valor acrescentado também importante. E pego, subscrevendo as palavras do Gilberto, pego na combinação. O multimodal, de facto, permite manter uma comunicação, sempre que o conteúdo permitir, mesmo que de repente se perca o ângulo de visão, mas persiste em termos objetivos quando for possível. Não é? Se for do ponto de vista linguístico, de facto é possível. Por exemplo, representar texto e ao mesmo tempo ler o texto, podemos desviar o olhar com facilidade, em princípio. Não é? E isso é um valor acrescentado fantástico, por exemplo, para quem usa esta atividade de ler com frequência, não é? Eu acho que muitos de nós aqui lemos muitas horas por dia, aos bocadinhos ou às vezes às empreitadas, não é? Ainda agora acabei de rever uma tese de doutoramento de um dos meus alunos e, de facto, foi uma daquelas empreitadas que vocês imaginam, não é? Até os olhos arderem, não é? Bom, mas, portanto, aí a comunicação, do ponto de vista dos conteúdos linguísticos, torna-se, de facto, bastante interessante, robusta, permite-nos, creio eu, maior conforto, até do ponto de vista mental, não é? Por causa dessa modalidade, essa redundância, não é? E a multimodalidade. Mas para os conteúdos não linguísticos já é outra coisa, não é? Já é bastante diferente. Não é? Os conteúdos não linguísticos, de facto, podem ser só dificilmente convertidos em algo que seja substituído pelo conteúdo acústico, ou no meio acústico. Mas há casos que aqui gostava de citar, para terminar, que não prescindem desta última situação, que são o caso das pessoas deficientes visuais. As pessoas deficientes visuais,
enfim, tem vários canais de acesso ainda, digamos, nomeadamente aos conteúdos de engenharia, matemática, conteúdos científicos em geral, mas não só científicos, também conteúdos numéricos, como, por exemplo, gráficos e representações. Não tendo normalmente acesso visual a essas representações, teremos que criar um canal privilegiado. E esse terá que ser um canal provavelmente tátil, combinado com um canal linguístico, auditivo, não é? E esse linguístico auditivo, temos feito algumas tentativas, nomeadamente na área da matemática, ou seja, entregar expressões matemáticas verbalizando-as. E também temos experiências já bastante interessantes para certas representações geométricas, quando as representações geométricas são vetorizadas e usam uma codificação padrão, por exemplo, o SVG, que muitos de vocês conhecerão essa representação, é um dialeto XML que está para a imagem vetorizada e que permite uma verbalização, digamos, por meio de modelos de descrição linguística. Por exemplo, isto é um retângulo com a borda de 1 milímetro da cor vermelha e o fundo está azul, código 225, enfim, de cor. Enfim, creio que este exemplo mostra como isto é um domínio aberto de descrição, para o qual nós temos já imenso treino. Falta-nos talvez um pouco de normalização aqui, para que depois esta comunicação possa ser mais universalizada, não é? E isto deverá ser colocado logo, digamos, nas tenras idades das pessoas-alvo, neste caso são as pessoas deficientes. Gilberto. Agora, se me permite, Claro. Rodrigo, só porque faz todo sentido em resposta, quando estava a ouvir a última intervenção do procedimento, tipo, imediatamente, quer dizer, a mobilidade, mesmo para não invisuais, e agora isto é uma questão que até nos é um bocadinho querida aqui no nosso laboratório, que é a questão, por exemplo, do desenho, desenho sonoro, tipo, por exemplo, de automóveis elétricos, que tem sido, tipo, agora está na ordem do dia. E isto é extremamente importante, porque nós guiamos imenso, tipo, ou qualquer pessoa, visual ou invisual, guia-se imenso pelo estímulo sonoro, tipo, para atender à sua mobilidade. E isto é fundamental, tipo, no desenho, tipo, de qualquer, ou seja, qualquer interface, mas muito mais ainda, tipo, em automóveis, porque isto, tipo, tem toda uma implicação, claro, de segurança extrema. E acho que é um excelente exemplo mesmo para não invisuais, tipo, na mesma ordem do que o procedimento ainda adiantou, tipo, para invisuais, que é extraordinário, tipo, inclusive o trabalho que eles têm feito, acho, e que recomendo, tipo, por acaso tenho estado bastante atento, principalmente ao projeto, se calhar depois até há de querer falar um bocadinho mais no projeto que fizeram com o Metro do Porto, que achei que era estupendo. E agora, não interrompo mais. Exatamente pegando nesta parte do design sonoro que aqui quase que introduziste, eu queria falar exatamente sobre isso. Nós aqui no CCG temos trabalhado às vezes com este tópico, e na literatura também temos visto que o áudio nestas interfaces às vezes é apontado como uma potencial, não é? Um potencial característica que causa irritabilidade nas pessoas, tanto que estão à volta de uma interface, às vezes, ou mesmo usuários de interface. Um exemplo com que lidamos e que eu lanço aqui a título de exemplo, exatamente, é nas interfaces auditivas de equipamento médico. Chegamos a ver e a constatar que muitas vezes há certos sons que são repetitivos para monitorizar algum valor, digamos,
e que causam irritação e que os enfermeiras ou o staff médico acaba por desligá-los. Portanto, exatamente desligar este alarme que está ali, que tem uma função, mas como causa irritação, não é? Isto sobrepõe-se à sua utilidade e pronto, é desligado. Isto é um problema sério. Como é que no design, tu sendo músico, ainda podes nos dar aqui um ponto de vista importante, como é que no design pode-se adotar estratégias para mitigar este problema, não é? Como é que a música e a arte, isto é algo que nós temos muito interesse em ouvir, pode ser um contributo neste design para tornar estes sons menos irritáveis, irritantes. Eu talvez falasse tipo de aqui 3 elementos que eu acho que são vitais. Primeiro, a área em questão eu acho que está a ter agora, quer dizer, sempre teve alguma atenção e inclusive tipo, o som é utilizado em alguns tratamentos, até no reconhecimento de algumas... é fundamental, no fundo, tipo, na área médica, numa série tipo, de abordagens. Mas agora tipo, acho que há maior sensibilidade tipo, para a questão, se calhar mais psicológica e tipo, também do impacto que o som pode ter, tanto a nível de tratamento, mas também no bem-estar tipo, das pessoas e dos pacientes, e principalmente aqueles pacientes que estão em cuidados continuados e durante longas horas em ambiente hospitalar. Eu acho que poderíamos olhar para 2 áreas com muito interesse aí, e que são 2 áreas que, mais uma vez, tendo alguma história, estão a florescer cada vez mais. Uma delas é da computação afetiva, e a música na computação afetiva é uma área relativamente recente. Ela tem ali um grande início com o Picard no MIT, mas depois... E mais uma vez, não propriamente em interfaces sonoras, mas dentro do sonoro e em particular dentro do musical, tem ganho algum interesse e alguma atenção tipo, por parte da investigação. E há muito poder, tipo, ou seja, transformador tipo, de sinais musicais tipo, no impacto tanto do bem-estar como no caráter emotivo de quem ouve. E agora há uma ideia muito recente e que tem sido trabalhada bastante, que é a ideia de utilizar música ela própria como tecnologia, ou seja, como tecnologia transformadora tipo, de quem ouve, do ouvinte, e não propriamente tipo, de uma adição externa tipo, ao ouvinte. E isso aí tem surgido, se calhar, da forma mais evidente, até em aplicações com batimentos para nós ou nos concentrarmos, ou seja, com uma série de técnicas que, no fundo, estimulam diferentemente tipo, o nosso organismo e nos permite ou concentrar mais, ou então ter entrar em modos de se calhar de relaxamento muito maior. Pronto, há uma série tipo de atenção ao som tipo, nesse domínio. E isso aí começam a ser vitais, começa-se a perceber que isto aqui pode ter um impacto tremendo numa série de áreas de reabilitação não invasiva. E nós, inclusive, e agora saltando um bocadinho para a segunda área que eu queria, ou seja, tanto olhando para a computação afetiva como a música como tecnologia, eu acho que é extremamente interessante e é uma via acho que um grande caminho pela frente. A segunda área que eu vejo como um grande impacto é olhar para questões de processamento de sinal, que o procedimento, depois vou deixar abrir aqui a porta para ele seguramente terá muito mais autoridade que falar neste domínio, mas que é a área, lá está, nós tentarmos reduzir, e estou a acabar inclusive tipo, um trabalho de investigação com uma aluna, nesse sentido, que é tentar minimizar, através, por exemplo, de efeitos de máscara, que são relativamente simples de implementar,
a tecnologia atual não é muito transparente, mas existe, o conhecimento existe, tipo, é aplicável, no fundo para mitigar tipo, o efeito da poluição sonora ou o efeito de qualquer som que possa não fomentar tipo, grande bem-estar, seja em ambiente hospitalar, seja em pacientes, seja no nosso dia-a-dia. Tipo, nós podemos, quer dizer, eu estou a tentar dar um exemplo muito concreto, que era uma coisa que eu adorava ter, que era de vez em quando ter umas próteses auditivas que me filtrava tudo aquilo que eu não quisesse ouvir ou que não fosse extremamente necessário ao meu bom funcionamento. Eu pagaria um bom dinheiro se alguém conseguisse entregar tipo, com o nível de adaptabilidade necessário ao meu dia-a-dia. Claro, isto é a grande dificuldade. Mas eu acho que ou que estão a haver diferentes avanços neste sentido. Nós temos ótimos algoritmos de detecção de objetos, nós conseguimos perceber cada vez melhor o que é que nos rodeia, nós conseguimos filtrar cada vez melhor, nós conseguimos processar o sinal cada vez melhor. Ou seja, eu acho que há grandes avanços para chegarmos um dia tipo, a termos, no fundo, tipo, alguma possibilidade de filtrarmos como nós filtramos tipo, à falta de melhor, os raios nocivos tipo solares, tipo com os óculos de sol, porque não, tipo umas interfaces tipo, muito semelhantes para os nossos ouvidos. Seria excepcional. E acho que estamos a largos passos de dar, ou estamos a alguns passos de poder ter algo semelhante. E isto, claro que vai melhorar tremendamente o bem-estar tipo, da população em geral, tipo, mas há setores aqui que seriam vitais e que ganhariam muitíssimo com avanços nesta área. Sim, senhor. Professor Diamantino, queria também ouvir a sua opinião e já agora aproveitar como disse o Gilberto, o processamento de sinal. Portanto, estes estímulos auditivos, esta comunicação sonora, não é? Abre aqui uma porta, digamos, para através do processamento de sinal, talvez não só melhorar ou mitigar este problema da irritação que o som pode causar, mas também pode servir para comunicar significado e a título de exemplo aqui nós vulgarmente, comumente sabemos muito dos desenhos animados, por exemplo, em que sons de alta frequência, quando um objeto está em cima, não é? E quando cai, a frequência baixa, que não está ligado a nenhum fenómeno real, não tem uma correspondência real, que sons de tom alto sejam em cima e sons de tom alto sejam em baixo, parece-me, pode não haver aqui uma correspondência direta com a realidade. Como poderemos aproveitar este processamento de sinal para estas duas coisas, para diminuir a irritabilidade e para comunicar significado? É aqui uma janela que se abre e gostaria de saber o que tem aqui para comentar sobre isto. Relembro o microfone. Exato. Muito bem. Pois, em relação à questão da irritabilidade, não é? Seguindo na linha de raciocínio com a qual concordo, em relação ao Gilberto, penso que há diversos meios técnicos hoje em dia, já com alguma expressão, mas que não têm, infelizmente, uma universalidade de aplicação ainda muito grande, que são os canceladores adaptativos, sistemas de processamento de sinal adaptativo, que se destinam a eliminar alguns sons. O grande problema é, efetivamente, caracterizar o som que vai ser eliminado, porque muitas vezes, se ele for mais complexo, ou seja, se tiver composição em termos de espectro, timbre mais complexo, e também se for, digamos,
menos estacionário no seu comportamento ao longo do tempo, se variar ao longo do tempo, é uma situação muito desafiante do ponto de vista de processamento de sinal e os resultados podem ser apenas marginalmente úteis. Não podemos esperar, ainda, enfim, à luz do que conheço, do que se faz hoje em dia, não estou muito atualizado em relação a isso porque não é a minha área de trabalho, mas creio que, seguindo o desenvolvimento genérico digamos, dos processos de reconhecimento de padrões e de conhecimento adaptativo, processamento adaptativo, não há resultados assim muito bons. Contudo, eles podem ser, em casos de estacionalidade, em casos de, digamos, de conteúdos mais simples, podem ser efetivamente quase eficazmente anulados, ou seja, removermos a tal causa da irritabilidade por causa da persistência de uma fonte sonora ou de um conteúdo sonoro que nos causa essa irritabilidade. E é preciso pensar porque que aparece a irritabilidade, não é? A irritabilidade certamente aparece porque o nosso cérebro detecta a existência de um estímulo que já compreendeu que não tem mais nenhum significado, digamos, a explorar e que está, por um lado, a invadir, digamos, a entrada digamos, sensorial, de tal forma que nos causa uma sensação de frustração. E essa sensação de frustração, nomeadamente quando queremos ouvir outras coisas e persiste aquele ruído, acaba por ser, creio eu, uma das fontes que nos causa a irritabilidade. Não é? A irritabilidade é uma reação natural por frustração, não é? E por incapacidade de ultrapassar esse problema. Portanto, ao pensarmos na irritabilidade dos estímulos artificiais usados na comunicação, o design é efetivamente central. Não é? Será uma das regras de ouro do design, diria, não achas, Gilberto? Que não seja que cumpra, digamos, os requisitos de ser agradável, de causar emoções agradáveis, não é? Emoções positivas. Não é? Por outro lado, na área da música, obviamente é entusiasmante e fui o Gilberto falar nesse aspecto, acho isso uma promessa fantástica, vamos aguardar por realizações, mas há algumas assim tímidas, creio eu conheço pouco sobre isso. Agora, o grande aspecto é que, do ponto de vista visual, nós somos talvez mais tolerantes porque podemos fechar os olhos, não é? Desviar a cara, não é? E aquilo que nos está a agredir, que nos está ali digamos, a sobrecarregar sensorialmente, pode ser facilmente eliminado, não é? Mas temporariamente. Quanto à parte auditiva, já não é assim. Não é? Nós não podemos facilmente fechar os ouvidos. Ora bem, só podemos fechar os ouvidos se estivermos a usar um canal artificial, como por exemplo aos escutadores, como vários de nós fazemos nestas sessões, usamos aos escutadores, ouvimos só o que nos é mediado pelo meio eletrónico, não é? E aí sim, aí é possível introduzir os tais mecanismos de cancelamento quando ele for efetivamente viável, não é? Do ponto de vista da transmissão de informação, não é? Que também foi o aspecto que o Frederico expôs, eu penso que há, e aqui também não excluindo digamos, as versões mais musicais, há os ícones, não é? E eu acrescentaria aqui em inglês earcon, não é? Acrescentaria o speakon, que seria, digamos, uma espécie de ícone linguístico ou falado, não é? De fala, como por exemplo uma expressão como por exemplo fim, ou início, ou uma outra palavra qualquer que sinalize, que seja muito útil para limitar uma mensagem. E há também esses aspectos que o Frederico mencionou, nomeadamente a codificação de um tom sonoro, um tom musical, digamos um som que possa ser modulado, codificar uma das suas propriedades de modulação, neste caso era a frequência, não é? O tom mais alto para uma coisa superior, dimensionalmente superior ou fisicamente superior, coisa mais baixa para um tom mais baixo. Isso é interessantíssimo, não é? E é tudo uma área digamos, de uma espécie de codificação que está por normalizar. Há muitas experiências, de facto essas experiências têm resultados,
são muito interessantes, por exemplo, na área, mais uma vez, da deficiência visual, tem sido utilizado, por exemplo, para, imaginemos, as equações matemáticas, não é? Um expoente e um índice, não é? São codificados e lidos em tom mais alto, não é? Por exemplo, x ao quadrado, x2 significa x expoente 2, x índice 2. Por exemplo, isso já tem sido implementado desde os anos 80 do século passado, não é? E tem alguma eficácia. Confesso que não tenho assim uma experiência que me permita, digamos, ser aconselhar isso, mas, por exemplo, uma área em que isso parece interessante é na área da expressão ou da descrição falada das figuras geométricas que eu há bocadinho mencionei. Seria possível, por exemplo, descrever uma característica de um dos objetos que estão no âmbito desta descrição, de forma em tom mais elevado, por exemplo, por meio de um som, não necessariamente uma palavra, mas por meio de um som associado, que fosse de tom elevado para a parte mais alta desse objeto e o tom mais baixo para a parte mais baixa, por exemplo. A subida do tom em relação à altura mais elevada, à altitude maior ou altura maior, é, digamos, quase natural, é quase, digamos, uma associação natural. A associação inversa seria mais difícil de fazer, causaria mais dúvida quanto a mim. Mas, por exemplo, também em relação ao próprio fundo de uma figura geométrica, por exemplo, do tal azul, que está no fundo do nosso quadrado, que acabou de ser descrito, esse fundo pode ser rugoso, por exemplo, pode ter uma textura, não ser uma cor uniforme ou um tom uniforme. Se for rugoso, poderá ser acrescentado ali, desde que se concorde, um som do tipo ruído, não é? Um som que seja parecido com a rugosidade, não é? Quem utiliza um osciloscópio facilmente encontra essa semelhança, não é, de um sinal aleatório, não é, de forma de onda nada regular, com aquilo que efetivamente depois, do ponto de vista auditivo, também se percebe, que é uma coisa nada regular, que parece uma coisa, parece chuva, não é, ou aquele ruído eletrónico dos amplificadores sem sinal na entrada. E a utilização desse tipo de modelos acústicos ou auditivos tem toda a validade, porque acaba por haver enormes semelhanças e fica muito intuitivo a interpretação que o sujeito que ouve essa descrição possa imediatamente quase atribuir sem mais explicação. Mas, claro está que isto exige, como é lógico, exige tal experimentação alargada, exige também normalização. A normalização só pode vir depois de uma experimentação alargada e de uma combinação deste com outros tipos de coisas para que não haja interferência, não é? Estas propriedades deviam ser, tanto quanto possível, ortogonais, não é? No sentido matemático, ou seja, quer dizer, não interferir umas nas outras, mas, infelizmente, é difícil fazê-lo, por um lado, porque digamos, estas características nem sempre se tornam tecnicamente ortogonais. E, portanto, mas são aspectos que me parece que são de considerar como, digamos, ferramentas ou elementos básicos para compor uma mensagem mais complexa, que é, infelizmente, aquela que, em geral, aparece para descrever, não é? Sim, sim. Portanto, é realmente, como diz, não podia concordar melhor, é fundamental este tópico da transmissão de mensagem complexa. Queria perguntar aqui ao Gilberto, ainda um bocado neste tema, não é? Esta codificação de mensagem, antes de mais, aqui algo que eu me lembrei, Gilberto, na música, os músicos usam
eu não sou músico, portanto perdoa-me um bocado aqui a minha ignorância de termos técnicos, mas sei que usam às vezes o vibrato ou o staccato, o legato e não sei o quê, para transmitir algo, supomos nós, não é? Para impingir, digamos, uma certa emotividade, um certo mood. Isto pode ser também aproveitado, digamos, nesta construção de codificação um bocado standard nestas mensagens, nas interfaces áudio. Acredito eu, quero ouvir a tua opinião. E aqui algo que terá influência nisto é o fator cultural, creio eu, não? Como lidamos com este fator cultural? Ele terá influência nesta codificação de mensagens, não? O exemplo que eu dei há bocado de que o tom alto é para coisas que estão a um nível alto também, isto é verdade para mim, parece que é verdade para esta audiência, mas não sei, talvez gente de outros cantos do mundo não o percebam assim. Para este exemplo prático, não sei se sim, se não, mas pode haver outros exemplos em que a cultura tem uma forte influência, não? Seguramente que sim. Eu, se calhar, Muitas perguntas ao mesmo tempo, talvez, mas... Não, sim, acho que estão todas claramente interligadas e também e acho que há uma resposta simples de dar e de alguma forma entusiasmante, que são tudo áreas que precisam imenso de investigação, ou seja, há muito pouco ainda, ou conhecemos ainda muito pouco sobre todas essas questões. É verdade, da parte que consigo vislumbrar, ou seja, para possivelmente dar uma resposta ao que o Frederico estava a lançar, é que dentro, por exemplo, da computação efetiva tem havido efetivamente algumas tentativas de olhar para o universo musical e extrapolar daí algum tipo de significado. Só que a música, dada a complexidade, até como o Diamantino estava a falar, tipo, é um sinal extremamente complexo e lá está, nada ortogonal. Nós não podemos isolar, quer dizer, podemos isolar atributos, mas estudá-los fora do contexto diz muito pouco, porque a realidade depois vai misturá-los de forma quase intrínseca. Nós não conseguimos ter fala ou som quase isolando uma série de parâmetros, ou seja, nós tirando a intuação, ou seja, as alturas das notas, tornamos o discurso quase inteligível. Se nós retirarmos toda a dinâmica tipo, do nosso discurso, provavelmente torná-lo-emos completamente num nível tipo de aborrecimento muito, muito alto. Ou seja, tudo isto se interliga para uma ótima comunicação. Quando vamos para o universo musical, o nível de abstração então sobe de forma abrupta. E tem havido algumas tentativas de associação a elementos icónicos, como por exemplo a tonalidade, ser maior, menor, ou até tipo a associação entre elementos visuais e elementos sonoros, tentar arranjar uma cartografia tipo dos sons tipo ou dos elementos musicais tipo para que ela tenha alguma conotação visual e para que ela tenha alguma carga emotiva. E tem havido efetivamente alguma boa investigação tipo, nessa direção, mas ainda é muito escassa. E depois tem uma base extremamente volátil, porque parte tipo, de um universo extremamente subjetivo. Ou seja, isto aqui tem-se feito avançar através de muito tipo de análises perceptuais em grandes grupos e que são necessariamente diferentes em diferentes culturas ou com diferentes exposições, ou seja, nós estamos muito condicionados no Ocidente a música essencialmente tonal, que é aquela que nós tendencialmente ouvimos nos universos pop, rock, e que tem vindo a ser vinculada desde os séculos XIV, talvez um
pouco posterior, mas foi mais ou menos vinculada desde esse tempo até ao momento e ficou nas expressões mais populares do século XX, com alguma liberdade, mas continua a ser alicerçada nesses moldes. Curiosamente, alguns estudos psicoacústicos e até da musicologia, a musicologia tem feito um excelente trabalho aí, em combinação com a psicologia, de tentar perceber o que é que são eu nem sei dizer muito bem a expressão em português, mas seriam os universais, ou seja, quais são os aspectos sonoros universais, e tem-se percebido coisas fenomenais. Tem havido, aliás, se forem para a parte da musicologia histórica e para a parte da musicologia experimental, desculpem, veem trabalhos extraordinários. Eu não estou completamente dentro de toda a literatura, mas, por exemplo, um exemplo muito simples é que nós aqui no Ocidente tendemos a associar aquilo que estava a dizer, tipo, o relaxamento tipo, com algo que desce na altura, ou seja, tipo, tendencialmente baixar seria também baixar a altura do som, porque há uma forte associação com a linguagem. O nosso final de frase tende a fechar e tende a concluir de forma gradualmente mais baixa do que a entoação acentuada. Nas culturas orientais isto não se dá, dá-se exatamente o contrário, eles tendem a ter acento no final das palavras, e musicalmente está comprovado, e há fortes evidências que toda a música oriental segue este padrão, e aqueles são expostos a completos, ou seja, os estímulos auditivos são completamente diferentes, ou seja, para eles um estímulo tipo ascendente, tipo sonoro, em termos de alturas, tende a ser conclusivo, coisa que para nós não é na grande maioria o padrão. Ou seja, isto tem que ser visto de forma isolada, ou pelo menos tem que ser visto de forma dentro de certas culturas e dentro de certas tendências e dentro de certos padrões, ou seja, e muito ligado, no fundo, à exposição. Ao mesmo tempo, nós temos vindo a ter uma gradual hegemonia do Ocidente face a outras culturas, e que acho que não estou a dizer nada de muito... Estou a dizer isto sem grandes dados, no fundo é isso, mas só muito recentemente é que a academia tem estado desperta, no fundo, para a necessidade tipo, de olhar para maior heterogeneia tipo, no campo da investigação, e só agora é que começamos a perceber até os problemas que isto implica nos resultados que têm vindo a ser anunciados, que são muito pouco diversos. Sim, senhor. Professor Diamantino, antes de passarmos aqui a abrir a nossa conversa ao público, gostaria de introduzir aqui um tema rapidamente, o áudio 3D. Tem havido grande campanha dos gigantes tecnológicos como nós conhecemos, os Facebooks, Microsoft, Google, etc., no investir no áudio 3D. O áudio 3D é potencial aqui para as interfaces auditivas indicar-nos, não é? Ou servir-nos como uma ferramenta. Eu atreveria a dizer que o áudio 3D tem a capacidade de dar-nos mensagens que são invariáveis nas diferentes culturas. Portanto, a direção, não é? É algo que é constante. Como é que vê esta componente e o que é que nos pode trazer para as interfaces? Bem, é realmente um item muito interessante da nossa conversa, esse, digamos, da utilização das nossas capacidades auditivas em termos de espacialização, não é? Um primeiro aspecto que é mais tradicional é a questão da espacialização sem pensar
no facto de termos 2 ouvidos e de ouvirmos, sermos capazes de determinar, ainda que aproximadamente, a direção da fonte sonora, que é a percepção do espaço pelo próprio som. Não é uma tecnologia 3D, mas é, digamos, a codificação do som com reverberação, chamada reverberação. Nós podemos introduzir essa dimensão nos nossos conteúdos, porque está associado à reverberação um conceito de espaço maior ou espaço menor, espaço de uma natureza, espaço de outra natureza, ou seja, natureza reverberante ou não reverberante, e é possível introduzir essa dimensão de codificação no som com bastante facilidade, e o processamento de sinal envolvido é relativamente bem dominado já. Portanto, por um lado, é possível introduzir mais reverberação num som e dar-lhe então esse caráter de som produzido num espaço amplo. Por outro lado, também é possível remover essa reverberação, mesmo pelo processamento de sinal, neste caso, com efeito oposto, não é? O processamento de sinal cepstral permite remover a reverberação natural ou artificial que tenha sido introduzida. Portanto, descodificar também é possível. Daí que isto possa ser usado. Mas a pergunta que me coloca é mais no sentido da determinação ou da nossa percepção da direção da fonte sonora. A direção em que se encontra a fonte sonora, não é? Imagino que era nisso que estava a pensar. Deixo-me aberto aqui, o que diz sobre a reverberação é certamente muito interessante e portanto, deixo aqui a seu... A questão da direção da fonte sonora, de facto, ainda que haja zonas da nossa área auditiva, do ponto de vista de gamas de frequências e até gamas de direção, em que somos menos sensíveis, acho que o ser humano é, em média, suficientemente sensível, do ponto de vista da sua audição binaural, com 2 ouvidos, não é? Para poder tirar enorme partido, e a palavra enorme aqui talvez seja pequena, seja pouco forte, acho que pode ser mesmo um contributo decisivo para certos tipos de mensagens auditivas de interface, nomeadamente porque se a fonte sonora estiver desviada do nosso quadrante frontal, digamos, de visão, que é aquele com que normalmente nós contactamos com a interface dos nossos equipamentos, se for muito lateralizado, ou muito alto, ou muito baixo, ou até traseiro, causa-nos digamos, uma descontextualização ou uma independência, sugere-nos uma independência completamente interessante do ponto de vista do seu uso como canal, digamos, de mensagem interessante, não é? E, portanto, a codificação espacial pode ser extremamente útil. A minha experiência sobre isso está na utilização apenas no plano horizontal, portanto, apenas azimutal, da codificação espacial para uma bússola sem olhar. Fizemos uma bússola sem olhar no âmbito de uma tese de mestrado, curso de Informática da Faculdade de Engenharia do Porto. Aqui há uns anos atrás, o Diogo Soares foi meu aluno, que, usando um smartphone, codificou, portanto, determinou a direção do campo magnético terrestre e depois determinou a posição do telefone em relação a esse campo magnético terrestre, como é lógico, e estando o ângulo diferente de 0, significa que o telemóvel não estava orientado segundo o campo magnético terrestre, simulou nos 2 auriculares de um auscultador ligado a esse telemóvel a direção de uma fonte sonora, usando uma biblioteca da Google de apenas 16 fontes sonoras enfim, digamos, distribuídas em torno do centro, que seria o ouvinte, de maneira que essa direção simulada aponta o norte magnético. O que é que isso quer dizer? É que nós somos, digamos, de uma forma intuitiva, convidados a olhar, dirigir-nos para a fonte sonora. Então vamos virando a nossa cabeça e o nosso corpo, e o telemóvel também, se estivermos treinados para fazer isso. Na altura, como é que fazíamos isto? Colocávamos o telemóvel sobre um arnês
Um era mesmo um cinturão em torno do tronco da pessoa, segurava o telemóvel, de maneira que não tivéssemos não só que empunhá-lo, que é uma chatice, não é? Mas também para ele estar sempre numa mesma posição em relação ao corpo. E nessa altura, a nossa intuição, quando éramos convidados, naturalmente, nestes ensaios que foram feitos com o protótipo do Diogo, éramos convidados implicitamente a dirigir-nos para a fonte sonora, então isso significa que nos estamos a dirigir para o norte. Mas, com certeza que uma bússola não é só para o norte, não é? Então, se quiséssemos programar uma outra direção, faríamos uma outra direção, e a fonte sonora era desviada para a direção desejada, e nós desviávamos para a direção desejada, e os algoritmos do Diogo determinavam se estávamos na direção certa. Portanto, neste sentido, isso significa que a mesma mensagem sonora, que na altura eram pássaros, era um som de um pássaro, que nós produzíamos numa dessas 16 direções da biblioteca da Google. Esse som dos pássaros, de facto, era para nós, creio eu, uma boa hipótese para começar, porque é um som bastante natural, portanto não me irrita com facilidade. Não é? Por outro lado, também é um som que nós reconhecemos com muita facilidade, dada a nossa habituação, e por outro lado também tem características técnicas de grande relação, de muito boa identificabilidade, porque o facto de serem sons modulados em frequência, vocês sabem, os sons dos pássaros são em geral sons que nós chamamos chilros, não é? Os ingleses chamam chirps, são tons que variam de frequência ao longo do tempo de uma forma rápida, e às vezes cíclica, outras vezes não. Não é? Este tipo de variações são extremamente audíveis para nós e são extremamente resistentes ao ruído, porque, digamos, estão a fugir às componentes de ruído que estão normalmente a sobrepor-se a um som se fosse fixo, não é? Se fosse frequência fixa. E, portanto, a experiência que tenho na utilização do som 3D, neste caso, foi extremamente favorável. E a opinião, depois, além dos ensaios objetivos serem positivos, esta bússola sem olhar que desenvolvemos foi testada com pessoas cegas, é para elas que é dirigido, também exprimiram um agrado subjetivo, portanto, muito grande na utilização dessa interface. Pese ainda que, como só tínhamos 16 fontes sonoras em todo o perímetro azimutal, a resolução era fraca e, portanto, não tivemos os melhores resultados objetivos de orientação. Contudo, é algo que pode ser trabalhado e tem este potencial não só técnico, como também já está disponível. Portanto, era este exemplo que eu gostaria de apenas citar, não envolvendo outros aspectos que na audição binaural têm relevância, nomeadamente, digamos, as direções de confusão. Há direções que são difíceis de distinguir, mas em algumas é interessante e poderíamos usar para, digamos, a transmissão nas interfaces auditivas de informação de várias naturezas. Okay? Aproximamo-nos rapidamente da hora para a qual tínhamos estipulado terminar o evento. Há muito mais que discutir e tenho certeza aqui que o público tem questões interessantes para discutir, portanto acho que é a altura de darmos a palavra ao público, digamos. Ou pelo menos de ouvir o que o público tem aqui para sugerir. Sim, aqui um bate-papo já muito preenchido, interessante. Eu aproveitava e começava a sugerir já a primeira pergunta da Joana Vieira, que nos diz: pergunto-me se a comunidade áudio bate a porta o suficiente a nível de educação, promoção e divulgação em ambientes transdisciplinares, onde se pensa na ergonomia física, processo de gestão, dashboards de informação, como poderá o áudio marcar posição como parte integrante de uma experiência de interação. Não sei qual dos dois poderia começar aqui a... Deixava o Gilberto.
se quiser. Ok, eu posso adiantar, não sei se tenho uma resposta muito convincente, tenho só uma ligeira impressão que não. Acho que ainda há pouco diálogo e poderia haver mais, em particular porque as disciplinas de base que a Joana está aqui a referir, julgo que tem muito trabalho já no domínio do visual. Eu estou a referir-me, por exemplo, no desenho de interfaces web, experiência do utilizador, ou seja, todo o HCI tem uma história imensa e muito rica e muito forte nos visuais, e quando interage com o áudio, mais uma vez, é sempre de forma talvez muito tardia, e eu acho que isto já vem de uma certa tradição até cinematográfica ou do entretenimento, ou, tipicamente a produção audiovisual, ou na produção audiovisual, o áudio é sempre tratado muito no final do ciclo de produção, e acho que no desenho de interfaces isto tem-se vindo a perpetuar. Mas tem havido, se calhar, algumas mudanças recentemente. Eu vejo alguma formação ainda muito pouca e muito pontual, mas eu vejo, por exemplo, alguma formação em termos de design de produto que começa a ter referências a cadeiras de áudio, a disciplinas de áudio, como fundamentais para o desenho de novas soluções. Ou seja, acho que começa agora a despertar algum interesse, há investigação a ser desenvolvida, mas ainda é muito residual. Acho que isso só verá a ganhar numa discussão interdisciplinar mais enraizada. Também reconheço que as próprias áreas estão muito segmentadas. Aliás, o posicionamento da computação sonora, mesmo o processamento de sinal, ou seja, vêm de áreas tão distintas, e até o processamento musical ou a música têm sido tratadas em termos académicos e em termos de forma tão segmentada, nas telecomunicações ou nos domínios mais das humanidades, da música, agora muito na recomendação e na recuperação da informação. Ou seja, tem sido tão desfragmentada e tem estado, de alguma forma, de forma muito concreta, em departamentos tão distintos e com grupos tão separados, que às vezes uma comunicação torna-se difícil. Permitam-me acrescentar, Gilberto, algo que também me ocorreu em relação a este assunto, que é, de facto, concordar, e eu vi a resposta do António Campos. Viva, António! Vi que, de facto, ele também está, como eu, de acordo que a comunidade de áudio, de facto, não bate a porta, não é? Enfim, eu acho que é uma questão um pouco, digamos, histórica ou cultural, digamos, nacional, Portugal, mas não só Portugal. Sei que há países que têm uma cultura sonora diferente daquela que existe em alguns países latinos, e há países piores que o nosso, em que, por exemplo, nós não damos tanta importância, por exemplo, à produção de ruído, de facto, como devíamos. Produz-se demasiado ruído na nossa sociedade, nos nossos ambientes, não é? As pessoas falam muito alto e até pensamos que é uma característica da nossa digamos, cultura, mas do ponto de vista daquilo que é perguntado, eu creio que inclino-me para que se trata de um problema histórico e de desenvolvimento. Eu penso que, com o tempo, a nossa sociedade, e do ponto de vista tecnológico também, à medida que as ferramentas forem aparecendo e estarem disponíveis, haverá lugar para incorporar isto e depois incorporar isto no ensino, e as crianças vão começar a crescer num ambiente diferente, vão começar a usar as ferramentas digamos, do som e da audição de uma forma diferente do que fazem hoje, portanto muito mais rica, presumo eu, e espero que sim. Do ponto de vista de comparação, por exemplo,
quando se fala em desporto, e fala-se do desporto, por exemplo, como atividade física, nós também sabemos que, embora haja desportistas geniais, em geral, a cultura desportiva de muitos jovens é relativamente baixa. Não conhecem quase nada de biomecânica, conhecem muito pouco do ponto de vista da saúde, do desporto e desses aspectos, não é? Portanto, eu acho que é uma questão genérica de desenvolvimento, diria. Não é? Portanto, importa que continuemos a criar ferramentas, porque essas ferramentas depois são absorvidas pela comunidade e acabam por se tornar, digamos, endógenas, não é? E são utilizadas. É esta a sensação que tenho em relação à pergunta feita. Mas agora aproveitava e introduzia aqui uma outra questão que me surgiu, agora falando nesta questão dos ambientes sonoros, que é a crise pandémica vem dar mais importância ao áudio. Passamos tanto tempo online, não é? Agora. E a minha pergunta é que todos agora conseguimos perceber os defeitos dos microfones, os defeitos das codificações de som. O que é que podemos esperar no futuro? Não sei se o Gilberto quer falar. Posso dizer, mais uma vez, não sei se tenho... Eu por acaso até, se calhar em resposta a esta pergunta, eu ia até adicionar um pouco ao seguimento anterior, porque rapidamente me lembrei de uma área que não referi e acho que é aqui vital. Tem havido muito investimento na área dos ambientes virtuais. E isso é uma área de excelência que domina, onde a multimodalidade domina. Ou seja, aí já não estamos pura e simplesmente no domínio do visual, e já há muita atenção, apesar da predominância visual, claramente, mas aí já há muito mais atenção a situações tipo de congruência entre vários sinais. Por exemplo, e acho que isto reforça um pouco a pergunta que foi dada, tipo, da atual pandemia. Acho que todos nós, provavelmente nesta sessão, passamos horas a fio ou a dar aulas, ou a ter aulas, ou a contactar familiares, ou em sessões remotas, e conseguimos perceber o impacto que isso teve na nossa atenção, na nossa disponibilidade cognitiva, tipo, para compreender. E acho que melhor do que nunca conseguimos perceber a necessidade, tipo, desta confluência de informação. Eu passei muitas horas a dar aulas online, e presumo que o professor também, e a incapacidade tipo, de visualizar às vezes os alunos, as câmaras tipicamente estavam sempre desligadas, fazia em mim tipo, um peso tremendo na direção do discurso. Eu não sabia como interpretar, eu não tinha feedback qualquer tipo da parte dos alunos, e isto aqui tem implicações tremendas, e acho que nunca como agora percebi a necessidade de nós termos tanto informação visual, auditiva, tátil, tipo, nem que seja de distração, tentar ler o ambiente de forma muito complexa e, quer dizer, utilizando toda a capacidade sensorial humana, para nós agirmos e para nós adaptarmos, no fundo, o nosso discurso e o nosso comportamento. Ou seja, eu acho que nesta área dos ambientes virtuais, mais do que nunca nesta área ganhamos consciência de que tem que haver necessariamente integração para que consigamos avançar para digamos, maior realismo, ou um maior conforto, ou uma melhor comunicação. Sim, eu posso também acrescentar qualquer coisa. Um aspecto que, digamos, me maravilhou, embora tenha conhecimento dele, mas me maravilhou porque na prática tem estado a funcionar bem, é a tecnologia de telecomunicações que está por trás destes nossos softwares que estamos a usar e que estamos neste momento a usar. E vejam que, de facto, a maioria dos softwares tem estado, digamos, a fazer um desempenho fantástico do ponto de vista da codificação do áudio, até da codificação do vídeo também, não é? Estou a olhar para, por exemplo, quem tem processamento de vídeo, eu tenho aqui um
um desfocador, não é? O Gilberto tem ali um plano de fundo, não é? Ora, isto significa uma computação intensíssima aqui nos nossos processadores, não é? E eu acho uma maravilha como isto tem funcionado e persiste durante uma hora e tal aqui nesta reunião, com pouquíssimas quebras. Claro que quando há é uma chatice, quando há são graves, não é? Temos que recuperar, digamos, a mensagem, mas não havendo, está aqui muita tecnologia, de facto, em funcionamento de uma forma que me faz acreditar que é possível fazer o mesmo com aquelas outras ferramentas que estávamos a falar há bocado, codificação de dados, etc, não é? Reparem, há quantas décadas estas tecnologias foram desenvolvidas, não é? Estes codificadores que aqui o meu Zoom utiliza, conheço, já ouvi falar deles há mais de 30 anos, não é? 30, 35 talvez, ou até mais, em alguns casos até mais. RFC 322 ou 222 ou coisa do género, já estão, ou 722, desculpem, está desenvolvido vai fazer 40 anos. Ora bem, e só agora, efetivamente, é que está a massificar-se a sua utilização, porque talvez as licenças das patentes caíram, os custos de patentes caíram e agora já estão no domínio público e podem ser incorporadas facilmente nos programas. Talvez seja essa também uma motivação para, uma explicação para algumas carências de desenvolvimento que nós notamos em outras áreas. Não é? Há aspectos comerciais que depois nós não estamos propriamente como utilizadores a perceber, mas existem por trás. Quem está no negócio das telecomunicações vive um mundo completamente diferente. Não é? Está a medir os bits que estão a passar por um software de propriedade industrial que está a processá-los, não é? Estão ali a contar os bits, não é? Vocês sabem disso quando os vossos telemóveis avisam, acabou o seu pacote de bytes deste mês, não é? E, portanto, há aqui estes aspectos também, mas voltando um pouco atrás, eu acho que esta pandemia deixa-nos aqui uma confiança no futuro do ponto de vista das capacidades tecnológicas. Portanto, haja outras, não é? Mas estas tecnológicas, pelo menos, parece que estão para durar. Estamos mesmo a chegar ao final. Eu deixava aqui só mais uma pergunta mesmo difícil. Que a Joana, também da Joana Vieira, de uma dor que nós temos aqui no CCG relacionada com a questão das interfaces, que é a representação de algumas dimensões, como é que se representam algumas dimensões do ponto de vista sonoro, e uma que é uma coisa extremamente difícil, já agora perguntamos assim a vossa opinião, que é a que é que soa a temperatura? Como é que se pode representar uma dimensão tão objetiva, é verdade, mas ao mesmo tempo tão difícil de fazer este mapeamento? Eu nem sequer me arrisco. Eu não, teria que pensar um pouco sobre isso. Mas há muitas soluções, mas nem arrisco nenhuma. Eu creio que nós já fizemos aqui alguns estudos, já por exemplo, ocorreu a ideia do som de uma chaleira, mas ainda não, parece que dos estudos que temos feito, ainda não se encontrou um som que seja, digamos, que reúna consistência na sua identificação como algo que indica a temperatura, não é? Alta, baixa, a subir, a descer. Só um pequeno apontamento e passo ao Diamantino. Há alguma investigação em termos de descrição do calor do som? Ou seja, há alguns descritores do ponto de vista dentro daquele contexto, por exemplo, do PEG-7, ou seja, descritores de sinais sonoros, que olham para o warmth, mas que são muito pouco, acho que, quer dizer, numa utilização mais vasta, dirão muito pouco sobre o que é a temperatura. Acho que esses tipos de mapeamentos são extremamente desafiadores e requerem mesmo muita experimentação, porque, lá está, mais uma vez, é um domínio extremamente pouco standardizado, ou seja, não há standards, tipo, não há normas
ou há muito poucas, tipo, para compreendermos todos esses fenómenos, e porque são altamente subjetivos e difíceis de captar. Mas há algo, eu depois até vos posso passar, ou passar até alguns de vós, mas há em particular, eu acho que foi da Universidade de Plymouth, um dos autores será o Rec Miranda, que trabalhou sobre um escritor de Warmth. Vamos investigar isso. É interessante, é muito interessante. Neste mapeamento, não é? Sim. Muito bem, grande pergunta, Joana. Viva, Joana! Bem, lembrei-me de duas coisas quando estava a ouvir o Gilberto, que também apreciei bem a resposta dele. Lembrei-me de mais duas coisas. Primeira coisa, a temperatura está associada à agitação térmica. Sabemos todos da física, não é? Portanto, a agitação térmica cresce com a temperatura. Então, um padrão sonoro de fundo que, digamos, ilustrasse a agitação poderia ser associado a uma temperatura. Mais forte agitação, maior temperatura. Mas isto é apenas uma ideia, neste momento, uma ideia física. Um outro aspecto de temperatura é uma temperatura entre aspas, que é a temperatura subjetiva, a temperatura da voz, ou seja, chamada voz quente, ou a voz... Bem, não existe voz fria, existe voz quente, voz áspera, e nós sabemos como é que essas duas vozes são do ponto de vista técnico. Portanto, a voz quente é aquela que é condicionada por um movimento glutal, um movimento glótico, mais arredondado. As cordas vocais não são espremidas violentamente nos seus ciclos de abertura e fecho, mas são suavemente manipuladas, fecham e abrem suavemente, mais redondinhas, não é? Então dá a voz quente. Há quem chame também voz suave, não é? Depois a voz áspera seria aquela em que nós forçamos mais as cordas vocais e isso dá um timbre mais alto, não é? De mais altas frequências. São duas ideias apenas, usando a primeira, o físico concreto, a segunda, uma coisa entre aspas, não é? O quente entre aspas, não é? Mas está associado ao nosso hálito, não é? O hálito é quente quando estamos a ouvir falar uma pessoa baixinha à nossa beira, que tem que falar baixinho, que senão a gente repele, não é? Afasta-se. Para conseguirmos ouvir uma pessoa falar junto de nós, ela tem que falar quente, não é? Por acaso, não sei. Acho que intuitivamente foi tocar exatamente onde o Rec Miranda faz. Tipo, ele associa muito ao brilho, ou seja, é um outro atributo muito ligado então à própria temperatura e à própria timbre e à própria estridência tipo do timbre. Na genes acho que aquilo acaba por ser uma medição tipo da centroide espectral, do brilho, ou seja, estão muito associados. Intuitivamente acho que tocou exatamente no ponto deles. Sim, interessante. Não sei, Joana, se isto ajuda alguma coisa. Certo. Que diz? Quem está com esta luta é aqui o Rui Marques, que está tipo há 6 meses a tentar desenhar um som para a temperatura e está a ficar louco e de certeza que vai considerar as vossas ideias. Criar essas analogias e sim. Bom, eu... Se encontrarem, já agora digam-nos. Acho que ficaremos curiosos a ver. Eu creio que chegou a hora de terminarmos. Tínhamos nos proposto terminar às 5h30. Há muito que discutir, há muito que ouvir ainda sobre este assunto. Muitas perguntas e muitas respostas que poderiam ainda aparecer, mas temos este tempo limitado e creio eu que para aqui, nossa, do CCG, uma primeira sessão neste tema foi muito bom. Tivemos muito prazer em ter os nossos oradores aqui, em ter o público aqui, ouvir de todos, e acho que é o intuito destas sessões, é gerar uma conversa entre oradores, entre público, onde vamos ouvindo opiniões e às vezes fazendo perguntas, às vezes saímos daqui com mais perguntas que respostas,
o que creio eu ser bom para dar continuidade à discussão neste tema. Portanto, agradeço pela vossa presença de todos e obrigado. Espero vê-los em breve. Espero estar em contacto com vocês todos e podem contar também comigo para continuar este debate noutros sítios, noutras áreas, em qualquer altura. E é a nossa comunidade aqui que queremos fomentar, não é? Queremos fomentar uma comunidade áudio, queremos ter uma comunidade áudio ativa. Muito obrigado.